Muito bom dia a todos. Vamos iniciar o capítulo 33 do livro Nosso Lar, né? Continuação do nosso estudo. E o nome, né? O título do capítulo é Curiosas Observações. E assim vamos começar. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu-me a ida ao grande portão das câmaras. Lembrando que André Luiz está nas 24 horas de trabalho dele, né, de plantão. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observá-los à volta para tomar providências. Samaritanos a gente já estudou também, né, sobre quem são os samaritanos, né? É aquele grupo de apoio que vai lá no umbral, né, recolher os espíritos, né, aqueles nossos irmãos que já estão preparados para sair do umbral, né, que já se arrependeram, que já entenderam todo o processo, né. Então, como a gente falou no capítulo anterior, para ser ajudado a gente precisa querer ser ajudado. Então, os samaritanos fazem esse trabalho, recolher esses espíritos que já estão preparados para ser ajudados. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentava tamanha impressão de bem-estar. Aqui, quando ele fala que nas câmaras ele não experimentava tamanha impressão de bem-estar, porque o clima, gente, lá dentro das câmaras era pesado, né? Não era igual lá fora, por causa da vibração dos espíritos que estavam ali, socorridos, né? Esses espíritos que estão ali, eles ainda estavam com pensamentos ainda ruins, né? Sentimentos ruins, por isso que o ar, a atmosfera de dentro das câmaras e do lado de fora era diferente. Então, André Luiz, ele fala que lá dentro, por mais que tivesse janelas amplas, ele não sentia aquele bem-estar, como do lado de fora. Assim caminhava silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensação de repouso. Sensação de repouso. O que ele quer dizer isso, né? Nesse momento, André Luiz estava renovando, né, as energias, ele estava se sentindo mais disposto. Nesse momento, André Luiz fez aquela mudança mental, né? Ele se energizou, porque ele estava naquele trabalho, né, intenso, nas câmaras de retificação, com aquela energia densa, mais pesadas, e quando ele foi para o lado de fora, fazendo esse passeio, essa reflexão, né, ele se abasteceu, né, se energizou, ele fez essa mudança mental. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem do sono? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me apresentaram ali tão grande esclarecimento sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abastecendo-me de qualquer informação direta. Gente, agora, né, André Luiz, ele começou a perceber o que estava na cara, né? Que estava todo mundo dando lições, todo mundo tentando evitar que ele ficasse pensando lá na vida que ele deixou na Terra, né? Sobre o lar dele, ninguém falava nada. Alguma razão deve ter. Então, o André Luiz começou a refletir sobre isso, né? Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais
no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. André Luiz, ele estava desabafando, né? Aquele momento que ele começou a refletir, ele começou a desabafar o que ele sentia. A saudade, não entender porque as pessoas não falavam para ele, não trazia notícia e não conversava com ele sobre a família, sobre os filhos, né? E essa saudade que ele falava que encontrava, né? Quando ele pensava lá dentro do íntimo dele, ele encontrava a saudade viva dos seus. É natural, super natural. Não é porque você é espírita que você acredita que a morte do corpo físico, né, é só uma passagem, que a vida é eterna, que você não vai sentir saudade. É lógico que você vai sentir saudade, sabe? Nós não nascemos juntos e nós não vamos desencarnar junto com aquele que a gente, né, criou um relacionamento na encarnação. Então é natural que a gente sinta sim saudade, sinta falta. É muito natural, tá? Que as pessoas têm a mania de romantizar, né? Ah, porque eu sou espírita, porque eu acredito na vida após a morte, que as coisas não acabam aqui, que um dia a gente vai se encontrar, que a gente não vai sentir saudade. Vamos sentir muita saudade, vamos sentir muita falta, sim. Só não vamos ter revolta, não vamos ter desespero, mas a saudade vamos sentir, sim, sim, sempre, tá? Vamos lá. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada e receber de novo o beijo dos filhinhos. Dá uma pausa aqui interessante. Olha o que ele fala. Nessa saudade, né, que ele fala que desejava ardentemente rever a esposa muito amada e receber de novo o beijo dos filhinhos. Ele ainda acha que o mundo parou quando ele desencarnou há 8 anos atrás. Olha que interessante. Olha por que André Luiz ainda não está preparado para receber notícias do plano físico, né, dos familiares. Ele acha que tudo parou quando ele desencarnou. Só que André Luiz já está lá, já tem 8 anos. Então, o filhinho que era pequeno já está, de repente, um rapaz, né? Se ele tinha 10, ele tem 18. Se ele tinha 1, ele tem 9. Então, já passou. Então, ele ainda está com a mente ligada naquela época, quando ele estava encarnado, né? Então, essa é a grande dificuldade. E assim como os filhos cresceram, se passou 8 anos, muita coisa aconteceu também com a esposa. Ele acha que a esposa está lá ainda vivendo luto, sofrendo, né? Desesperada, com os filhinhos órfãos. E na realidade a gente vai ver mais pra frente que não, que a vida continua. Passaram-se 8 anos, né? E ele ainda tem a mente presa lá atrás. Então ele ainda não está preparado para ter notícias da família, né? De casa. Por que decisões do destino estávamos agora... Por que decisões do destino estávamos agora separados? Como se fosse um náufrago em praia desconhecida. Olha como ele se sente, né? Um náufrago em praia desconhecida. O náufrago é o quê? Uma pessoa perdida, né? É na própria sorte, ao relento, né? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me no íntimo. Quando ele começou a se sentir um náufrago, um coitado, né, abandonado, simultaneamente, ou automaticamente, a mente dele mudou. Falou, opa, não é bem assim, né? É a questão da vigilância, sabe? Quando a gente fala orar e vigiar, o vigiar é isso, é vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes. Então, nesse momento que você começa a lamentar, começa a reclamar da vida, você tem que ter essa sabedoria de reconhecer automaticamente e já mudar, já virar essa chave, né? Foi o que aconteceu com ele aqui, ó. Ele estava se lamentando, dizendo que ele se sentia como se fosse um náufrago em praia desconhecida, abandonado, né? A própria sorte, né? Lá num lugar desconhecido. Aí, simultaneamente,
Ideias generosas confortavam meu íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Né? Ele reconheceu, ele não era um náufrago, afinal de contas, ele foi ajudado, né? Olha tudo que ele aprendeu, tudo que ele tá evoluindo, né? Olha a generosidade de todos esses irmãos que acolheu André Luiz. Então ele não podia ser ingrato, né? Injusto. Ele não era ele não estava abandonado à própria sorte, muito pelo contrário. Então ele fala, não era eu o náufrago abandonado. E se minha experiência podia classificar-me como naufrágio, não deveria o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Olha a maturidade espiritual aí, né? Olha também, gente, o trabalho entrando de novo como experiência, como renovação, como ajuda, como fortalecimento, né? O trabalho intenso e construtivo. O trabalho, gente, ele modifica muita coisa. O trabalho na seara do bem, gente, ele faz a gente assim se renovar, enxergar as coisas de outra forma, se fortalecer, esquecer a nossa dor, né? Quando a gente trabalha em prol do outro, na seara do Pai, a gente esquece os nossos problemas, as nossas dores, para ajudar o outro. E aí a gente passa pelos nossos obstáculos, passa pelas nossas dificuldades e nem percebe. Que a gente está tão preocupado em ajudar o próximo, tão focado no trabalho, que o nosso fica tão pequeno, né? Tão bobo. E o trabalho realmente, gente, o trabalho, ele ajuda, ele engrandece. E o trabalho está sempre aqui em vários capítulos falando da importância dele, da importância da gente trabalhar. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposa e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que ele só deixou a herança material para a esposa e para os filhos, né? Ele não deixou nada espiritual, nada de fundamentos, né? De ensinamento mesmo, do verdadeiro tesouro que Jesus sempre nos fala, né? Então, fica aí uma reflexão pra gente, né? De que vale a gente só trabalhar para conquistar, para deixar as coisas pro nosso filho, a gente se preocupa em deixar eles bem materialmente. Mas será que a gente está conseguindo deixar uma herança para ele espiritual? Uma herança. Quando a gente fala espiritual, a gente não tem nada a ver com religião, tá? As pessoas ainda confundem. Quando a gente fala assim, isso é um exemplo. Isso aí é de ordem. Essa questão aí é de ordem espiritual. Acha que a gente está falando de espiritismo. Não é espiritismo. O espiritual, ele está em todas as religiões. O espiritual é o interior. É como eu já falei, né? É a espiritualidade que existe em cada ser, em cada religião. São os sentimentos sublimes. Espiritual é aquela coisa do mesmo de espírito, do Espírito Santo. Aquela coisa que vai muito além das coisas mundanas, sabe? Não tem nada a ver com religião. O espiritual se encontra em todas elas, tá? Aí ele fala, né, que não deixou nada de útil no espírito dos seus familiares. Tarde verificava esse descuido, quer dizer, ele entendeu isso tarde demais, que ele já estava desencarnado. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Isso é uma reflexão. Olha só, vou ler novamente. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária, tá? Sem plantar, ele não pode colher. Se ele passou pela vida sem plantar, como é que ele quer colher?
alguma coisa dali, se ele não plantou, né? Então, se a gente chega, tem uma família e a gente ali não cultivou, não cuidou, não zelou, não regou todo dia aquele amor dentro do seio familiar, como é que a gente quer exigir ou quer colher alguma coisa daquela união? Me explica? Então é isso que ele tá querendo falar aqui, ó. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar à intenção de abastecer-se. Então, gente, isso é a lei da vida. Cultivar aquilo que a gente produziu. Seja, quando a gente fala assim, a gente sempre tem que abrir a nossa mente, o nosso coração para entender, gente. A lei da vida é cultivar. Cultivar o quê? Os relacionamentos. Cultivar o casamento, a família, os filhos, o trabalho, a amizade. Não é porque você adquiriu que você... já é meu, acabou. Importante que já é meu e fim de papo. A vida que segue. Não. A gente precisa de cultivar. A gente precisa de cuidar, proteger, sabe? Como que a gente vai querer alguma coisa, a reciprocidade de alguma coisa, de alguém, se a gente não cultiva? Se a gente plantar ali uma plantinha num vaso lá de planta, a gente vai lá e plantou, ela é minha, comprei, plantei aqui e tá aqui na minha casa e eu passo pra lá, passo pra cá, deixo ela ali, já é minha, tá na minha casa, comprei. O que vai acontecer com ela? Ela vai dar frutos, ela vai dar flores, ela vai ficar linda, né? Ela vai se transformar ali aos seus olhos, embelezar a sua casa? Não. Ela vai ficar ali durante um tempo, vai começar a secar, murchar. Ela não foi cuidada, ela não foi alimentada, né? Ela não foi protegida ali do sol. Tem muito sol, vou levar ela pra cá, vou levar ela pra lá. Essa precisa de muita água, essa precisa de pouca, porque eu entendo que cada uma plantinha é diferente, sabe? Essa aqui precisa de... Eu preciso colocar ali o adubo, né? Para que ela cresça. Então a gente precisa entender isso em todos os aspectos da nossa vida. Sabe? A gente consegue com tanta dificuldade um trabalho. E aí a gente não cuida dele, não zela por ele, não ajuda ele a crescer. Simplesmente, consegui o trabalho, eu tô trabalhando, eu tô aqui, ó. Vou ficar aqui cochilando. Hoje em dia o maior, acho que o maior adversário do trabalho é as redes sociais, o WhatsApp, que as pessoas se distraem, querem usar o WhatsApp, querem usar as redes sociais no ambiente de trabalho. Aí aquilo vai deixando o trabalho de lado e ele não vai sendo cuidado, ele não vai sendo protegido, alimentado. Mas você quer, no final do mês, voltar lá e falar: cadê meu salário? Quero colher os frutos. Que frutos se você não está ajudando a conduzir, a alimentar, né? A proteger o seu ambiente, não está cultivando? É o que o André Luiz está falando aqui. Isso é no casamento, é com os filhos. Aí as pessoas falam assim: eu tenho 5 filhos e quando eu fiquei idoso, me largaram no asilo. Mas, gente, eu tenho 5 filhos e tal, e agora me abandonaram. Muitas das vezes, essa relação não foi alimentada. Quando a gente fala alimentada, não é que você não deixou de dar comida, ou deixou de trocar fralda, ou deixou de fazer... Não. São outros, como a gente fala aqui, ó. A herança espiritual que você precisa construir com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. É um outro tipo de sentimento, é um outro tipo de relação. Porque a relação de dar banho, comida, água, a gente faz naturalmente, né? Isso aí todo mundo faz. Ou pensar em comprar presentes, os melhores presentes, as melhores roupas. Tá aí a chave do nosso erro.
né? Então, quando eu falo para vocês que no livro Nosso Lar, as pessoas encaram ele como lendo um romance, querendo saber como vai ser a vida após a morte, gente, é muito além disso. São ensinamentos contidos em cada capítulo que ajudam a gente a viver no plano físico e no plano espiritual. A gente aprende a agir melhor aqui para quando a gente chegar no plano espiritual, a gente estar melhor, ser melhor recebido, saber melhor lidar com as coisas. Tá? Continuando. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias e a incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Nesse momento, gente, André Luiz já começou a cair o padrão vibratório dele, né? Ele já, como ele falou aqui, tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro como veemência irritante. Ele já estava nervoso, irritado, começando a ver aquela pontinha de revolta. Então, nesse momento, o padrão dele vibratório, pá, caiu, né? Aí lá. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. O que é isso? Né? Voltar a elevar os pensamentos, né? A reflexão, é a oração e vigilância, é aquele momento que a gente consegue detectar que a gente tá reclamando, tá com pensamento negativo, né? Daí começa a alimentar aquilo na nossa mente e vai pensando até a hora que você tá aquela start e fala, opa, não, vamos mudar o pensamento. Como eu vou mudar? Oração. Oração e vigilância. Vigilância é o quê? É esse momento que você percebe, você vigiou, você conseguiu perceber o seu pensamento caindo, pensando em coisas negativas, a vibração baixando, se sentindo meio baixo astral, injustiçado, diversas outras coisas, e você fala, parou. Para com isso. Vamos mudar, vamos virar a chave, vou fazer uma prece, vou fazer uma oração, vou elevar meus pensamentos a Deus, ao alto, e vou pensar em outra coisa, uma coisa divertida, para você poder cortar, né, essa vibração e mudar. Aí ele continua. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então ao imperativo do dever justo, olha aí o trabalho aí, né? Ele voltou a pensar no trabalho. Aproximei-me da grande cancela, investigando além através do campo de cultura. Aquele momento que André Luiz falou, parei de pensar, né? Vamos parar de pensar, que eu já estava pensando demais, pensando besteira, acabou. E vamos mudar o foco da mente, né? Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Olha que interessante, né? Olha, o André Luiz entrou em quê? Em estado de contemplação. Ele começou, parou, né? De aqueles pensamentos que já estavam confusos na mente dele. Respirou, né? Falou, chega de pensar besteira, vamos olhar aqui tudo. Reparou, começou a contemplar o céu, a paisagem, né? Ele começou a contemplar as maravilhas, que às vezes a gente está com a cabeça tão cheia que a gente não percebe, sabe? A gente pega o caminho de casa para o trabalho e já vai pensando em um monte de coisas e não consegue, de repente, olhar um detalhe, um céu, sabe? Com um lindo azul, sem nenhuma nuvem, uma árvore frondosa, às vezes no ponto de ônibus tem uma florzinha nascendo num lugarzinho assim que você nem imagina, que você fala assim, nossa, né? Coisa linda, você perde essa teu estado de contemplação, sabe? A gente precisa buscar isso.
Instante depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. 2 pés e 2 braços pendiam filamentos estranhos. E da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Olha isso, gente. Cara, isso parece que é engraçado, né? Agora você vê, André Luiz desencarnado, um espírito, ele achou que ele estava vendo o quê? 2 fantasmas. Porque ele nunca tinha visto essa figura. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal conseguia conter o riso. Olha isso, André Luiz ficou com medo, gente. Olha que doideira. Espírito com medo de fantasma. Onde você viu isso? Vou repetir, porque a gente vai finalizar aqui, gente, porque senão vai ficar muito longo, muito tarde. Mas eu vou repetir para vocês ficarem com isso na cabeça, essa curiosidade para saber quem são essas 2 figuras, tá? Então vamos lá. Instantes depois, né, desse momento que ele fez aquela admiração, aquela prece, que ele voltou, se revigorou, né? Igual o Gil do Vigor fala, se regozijou, né, que ele fala, sei lá. Aí ele falou, instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes. Olha só, 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, ele ficou cabelo em pé, assustado, né? Voltei, quer dizer, ele voltou correndo para dentro da câmara e, inquieto e amedrontado, expôs a Narcisa a ocorrência e notando que ela mal continha o riso, né? Ela morreu de rir, né? Muito engraçado. Espírito com medo de fantasma, né? Ele tá lá desencarnado, ele é um espírito, ou seja, ele é um fantasma, e quando ele viu aquilo ali, ele falou, meu Deus, é um fantasma, né? E saiu correndo, entrou para poder falar. André Luiz teve medo, né? Quantos de nós não temos também, né? Eu sou espírita com medo de espírito. Vira e mexe, eu me assusto, vira e mexe, acontece coisas, eu falo, meu Deus do céu, como é que é isso? E é normal, vocês vão ver que é normal. Então a gente vai finalizar aqui, tá? Para poder quinta-feira a gente continuar o nosso estudo. Eu quero que vocês fiquem sim com essa curiosidade, querer saber, fiquem aí pensando, indagando, quem vocês acham que são esses 2 seres, aqueles 2 homens que ele está falando aqui, né? Vou repetir para vocês prestarem atenção. São 2 vultos, né? De homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como se escapasse um longo fio de singular proporção. Então fica aí para vocês esse dever de casa. Fervilhando a mente, querer saber quem são esses espíritos. Quem são esses fantasmas que deixou André Luiz com medo, né? Assustado, que ele nunca viu. O desconhecido é assim, né? Tudo que a gente desconhece, a gente tem medo. É natural. Então, gente, um bom dia, uma semana iluminada, cheia de pensamentos positivos e que a gente possa regar, né? Que a gente possa cuidar da tudo aquilo que a gente conquistou, né? Conquista seja amorosa, né? Familiar, de filhos, de trabalho, né? Então que a gente consiga cultivar, cuidar, proteger, para que lá na frente a gente possa colher os frutos, né? Quando a gente voltar, toda vez que a gente for e a gente voltar, eles estarem ali, né?
prontos a nos receber, porque a gente cuidou. No livro Pequeno Príncipe, né? Ele fala: você é responsável por tudo aquilo que cativas. Nós somos responsáveis, sim, sabe? A gente cativou, a gente construiu uma família, a gente construiu uma amizade, a gente construiu um trabalho, e a gente precisa cuidar e zelar por eles. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, suas amizades e seus trabalhos. Até quinta, se Deus quiser.